E nós vamos então, nessa parte da tarde, refletirmos sobre o servir. Tivemos a oportunidade de pensar, refletir um pouquinho sobre como amar e agora como melhor servir, que é exatamente o amor em ação, para que nós possamos vivenciar e colocar em prática os ensinamentos do nosso mestre querido. Então vamos trabalhar nesse seminário agora da tarde a humildade e o serviço como caminho de redenção. Entendermos que o servir também é um instrumento. O objetivo maior de todos nós na atual existência, e em todas as reencarnações, é o progresso, é evoluir, é o crescimento. E o trabalho do bem, o serviço, é um instrumento divino para que nós consigamos alcançar esse objetivo. O objetivo, por exemplo, quando nós servimos na casa espírita, o objetivo maior não é o trabalho em si, é o quanto esse trabalho me transforma, o quanto esse trabalho me faz melhor. Eu sou trabalhadora da casa espírita há 10, 15, 20 anos. E o quanto esse trabalho de 10, 15, 20 anos serviu para te tornar uma pessoa melhor. O quanto tu cresceste, o quanto tu te tornaste alguém mais amoroso. Então, precisamos, nesse primeiro momento, entender que o objetivo da nossa existência não é o trabalho em si, é o que ele opera em nós a partir do servir. Por isso, caminho de redenção. Então, nós vamos exatamente trabalhar essa reflexão. E dentro desse servir, nós vamos abordar 5 tópicos, 5 aspectos que vão servir para o amadurecimento das nossas reflexões. Primeiro, o modelo do Cristo servidor, sempre ele, nosso mestre e nosso guia, não poderíamos começar de outra forma. O serviço, então, como caminho de redenção, como um dos instrumentos divinos para a regeneração do nosso ser. Trabalhar as condições íntimas do bom servidor, para que nós possamos, nesse processo de autoanálise e reflexão, avaliar que condições eu ainda preciso trabalhar em mim para que eu possa me tornar um melhor servidor, melhor servir e, obviamente, crescer. Campos de serviço, onde eu posso trabalhar, onde eu posso servir, onde mais eu posso atuar, além do campo de trabalho que hoje eu já realizo. E o sentido sagrado do servir, o que ele nos oportuniza também. Então, dentro desses 5 tópicos, nós vamos trabalhar. Então, vamos começar com o modelo do Cristo servidor. E eu começo trazendo uma historinha, vocês já viram que eu gosto de historinha, e essa que eu vou contar também está no livro Pontos e Contos do Irmão X, que nos fala exatamente da história do monge, segundo nos diz o Irmão X. Essa história que ele nos traz foi contada por Longfellow. E a história é a seguinte: existia um monge, um servo, ele realmente morava no mosteiro, e ele todas as manhãs, ele tocava o sino, ele acordava, e ele ia para o trabalho junto à comunidade, junto àquele mosteiro, tinha vários trabalhos junto aos necessitados. Então, todas as manhãs, tocava aquele sino. Mas ele tinha intimamente um grande desejo. Ele sonhava, ele ansiava por estar com Jesus, por ver Jesus, por estar frente a frente, face a face com o Mestre. E aí, numa bela manhã, quando ele acorda, ele vê Jesus ali com ele. Exatamente da maneira como ele sempre sonhou. E ele já vinha sonhando isso há muito tempo. Quando ele vê Jesus ali no quarto dele, naquele ambiente, ele se sente então tão feliz, ele queria usufruir daqueles momentos o máximo que ele pudesse. E Jesus estava ali olhando para ele. Então, quando ele ia começar um diálogo, quando ele ia começar a aproveitar a presença de Jesus,
toca o sino. E aí ele sabia o que significava o chamado para atender, para servir. E o coraçãozinho dele ficou apertado, porque ele queria ficar com Jesus, queria estar ali, mas o sino tinha tocado. E aí ele, um pouco triste, mas ele foi fazer o que lhe cabia. E ele então passou o dia todo servindo, trabalhando, auxiliando aos necessitados, mas com o coração sentido, pois não pôde aproveitar a presença de Jesus. E qual não foi a surpresa dele, quando ele, após um dia de trabalho, que ele retorna ao quarto dele, e lá estava Jesus aguardando por ele. Quando ele viu, ele não se conteve, não aguentou de felicidade, as lágrimas vieram aos olhos. E Jesus disse: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Ou seja, Jesus ali nos convida ao trabalho. Primeiro, o servir, pois ele mesmo disse: quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fazeis. Então é muito significativa essa história do monge, que mostra ali que é através do servir, do amor, da doação, do trabalho no bem, que nós sempre estaremos com Jesus e Ele sempre estará nos aguardando para nos sustentar no coração. Então, por isso ele disse, está lá no Evangelho de Lucas e João também: o maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa seja como o que serve. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E é importante nós lembrarmos que Jesus nos fala essa mensagem: o maior entre vós seja aquele que serve, exatamente porque o que os apóstolos faziam antes dele dizer essas palavras? Eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Quem dentre deles seria o mais amado ou seria o maior perante Jesus? Então, mais uma vez, ele nos mostra ali que ele veio para servir. E tem uma outra história também, prometo que vou ser bem rápida, mas é tão linda, que essa história se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal, que nos fala exatamente sobre o desencarne de Simão Pedro. Como nós sabemos, Simão Pedro foi crucificado, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então a história é longa, vai falando exatamente todas as emoções que envolviam Simão Pedro no decorrer da trajetória, até que ele estivesse indo também para o local onde ele seria crucificado. Mostra exatamente todos os xingamentos, tudo aquilo que as pessoas iam falando para ele naquele processo. E mostra, inclusive, o caso de um centurião que cuspia nele, que falava, chamava ele de bruxo. A história dá um destaque para aquele centurião. E, na verdade, o que eu quero falar é exatamente a postura de Jesus nesse momento. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, e nos momentos finais, quando o seu corpo já se desprende da matéria, quem vem recebê-lo? Jesus. Jesus, então, vem receber com muito amor Simão Pedro e leva Simão Pedro para as instâncias superiores. Diz que leva ele para aqueles mundos felizes, de fato, que são aqueles que merecem, os que muito amaram, e que ele apresentou aquele ambiente, que ficou ao lado de Pedro algumas semanas, permitindo que ele estivesse ali, usufruindo daquela merecida recompensa e felicidade. E que após algumas semanas, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, deixar-te-ei agora usufruindo de todas essas belezas desse mundo feliz, por fizeste, por merecer, mas eu preciso ir. E aí Simão Pedro diz: mas para onde vai, Senhor?
para onde vais? Aí ele diz: Pedro, eu volto à terra, pois enquanto houver uma lágrima sobre a terra, eu não me permitirei descansar. E aí Simão diz: Senhor, então eu vou junto contigo. E eles vêm, os dois, retornam à terra, encontram-se exatamente em Roma. E aí que interessante, quando eles retornam, Jesus diz assim: Pedro, alguém te chama. E aí Pedro vai avaliar quem era. Era exatamente o centurião romano que tanto blasfemou, que maltratou, que feriu e desrespeitou Simão durante o seu desencarne. Ele estava com o filho dele com uma febre muito alta, quase já ali morrendo, e ele estava em prantos, orando para Simão Pedro, a quem ele havia tanto maltratado. E Simão Pedro, naquele momento, então, se aproxima do filho daquele centurião e o cura. E naquele momento, então, aquele centurião reconhece que a cura, de fato, veio de Simão, e a partir daí ele se transforma. E vemos que a partir daí, então, começa a redenção daquele centurião. Para ele começava, e para Simão Pedro e Jesus continuava o trabalho no bem. Então, é muito bonita essa história, porque nos mostra que o nosso Mestre serve o tempo todo, que realmente ele não descansa em nosso benefício, por muito nos amar. Então, de fato, nós precisamos servir. Quanto mais nós servirmos, mais próximos do nosso Mestre querido nós estaremos. E aqui, mais uma vez, com o Emmanuel, eu trouxe aqui duas citações muito interessantes. Essa primeira é do livro Fonte Viva, no capítulo 2, que diz: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. E Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 7, ela diz: a maior ambição estabelece que se deve apagar para que ele brilhe. Então, eu gostei muito dessas duas menções. A primeira que nos fala do servir sem esperar retribuição, do servir sem esperar expectativa, pagamento de qualquer forma. Já que estamos falando da verdadeira atitude de servir, precisamos lembrar que enquanto nós estivermos esperando algum tipo de retribuição, nós ainda não conseguiremos servir verdadeiramente. E Amélia Rodrigues, quando ela diz que a nossa maior ambição deve ser que nós nos apaguemos para que ele brilhe. E como nos é desafiador esse processo. Porque quando nós estamos falando de ausência de retribuição, talvez alguns pensem assim: mas eu não estou servindo, esperando algum tipo de pagamento, eu não recebo nada. Nosso serviço, nosso trabalho na casa espírita ou fora é um trabalho voluntário. Então eu não estou ali recebendo alguma coisa. Será mesmo que nós não estamos esperando retribuição? Vamos para as sutilezas, que nem sempre nós estamos atentos. Quem de nós já ouviu ou já pensou assim: poxa vida, eu trabalho tanto, eu faço tanto a caridade, tenho procurado me melhorar há tanto tempo, mas os meus problemas parecem que não diminuem, parecem até que eles aumentam. Nós nunca pensamos assim, né? Já percebemos que isso é esperar um pagamento? Não é o pagamento monetário, talvez não sejam os aplausos,
mas nós estamos esperando que os nossos problemas suavizem, que as nossas lutas desapareçam, que aquela pessoa difícil se transforme. Isso é o quê? Um tipo de retribuição pelo bem que nós fazemos. Nós ainda não estamos totalmente entregues ao ponto de dizer: Senhor, mesmo que nada mude, mesmo que os problemas continuem os mesmos, mesmo que eles aumentem, Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. E como nós estamos falando sobre não esperar retribuição, eu vou falar para vocês mais uma falha minha. Aí cabe, né? O meu exemplo. Uma das minhas grandes lutas nessa reencarnação é lutar contra a vaidade. Falhei muito, várias vezes, em função da vaidade. Vaidade de todos os tipos. Vaidade na conquista. Destruí muitos lares em vidas passadas apenas pelo prazer de sair vitoriosa de uma conquista. Pura vaidade. Falhei muito na busca do poder, do dinheiro, do aplauso. Então, a vida na atual existência, nós vamos progredindo devagar. Cada passo, uma subida na nossa ascensão espiritual. Mas nessa vida, ainda não me despi totalmente desse sentimento. E venho procurando lutar contra ele. Mas em determinados momentos, ele se faz presente. Eu vou contar um aqui que me envergonha, mas é também para nós percebermos que todos nós estamos em luta. E como é importante nós estarmos atentos às nossas próprias falhas, para que nós possamos tentar servir com mais humildade. Em um dos congressos espíritas que nós estávamos participando e éramos um dos palestrantes, um deles, enquanto nós estávamos assistindo a palestra dele, ele após a palestra ele foi aplaudido de pé, merecidamente. E o meu pensamento naquele momento foi: puxa, eu queria ser aplaudida de pé. Um pensamento que demonstra a imperfeição e a pequenez do meu espírito, ainda. E naquele dia eu fiquei tão triste comigo mesma, porque, pelo menos, hoje, quando os pensamentos infelizes me chegam, a consciência do conhecimento que eu tenho chega junto e diz: minha filha, repense os seus valores. Então, naquele momento, eu pedi perdão a Jesus por aquela serva tão pequenina ainda, que ali, ao invés de ambicionar que a minha luz se apagasse, para que apenas Ele, só Ele, brilhasse, eu ali estava em busca de aplausos. E eu conto isso porque talvez não seja uma dificuldade só minha, mas de vários de nós. E como é importante nós, nesses momentos, também compreendermos a nossa pequenez. Porque Jesus convidou os apóstolos, eles também não eram perfeitos. Eles também tinham as suas fragilidades, eles também tinham as suas imperfeições. Mas Jesus confiou a eles o trabalho, pois sabia que durante o trabalho eles iriam se agigantar, se engrandecer e crescerem. Então nós também, no servir, em vários momentos nós vamos ser confrontados com as nossas sombras, com as nossas imperfeições, mas isso também faz parte. Por isso a vigilância. E eu posso dizer para vocês com toda a sinceridade do meu coração, eu posso cair amanhã, hoje, se eu não estiver a todo momento ouvindo:
Tu não és melhor do que ninguém. Tu não és melhor do que ninguém. E quando eu comecei o trabalho junto ao Conhecendo o Espiritismo, junto às redes sociais, onde naturalmente nós ganhamos mais visibilidade, porque a internet nos oferta isso. O presidente da Casa Espírita, a qual nós crescemos, ele nos parabenizou pelo trabalho e ele me disse assim: Evelyn, nunca esqueça, depois que ele me parabenizou, ele disse: nunca esqueça que você está nesse trabalho para levar as pessoas até Deus, nunca até você. Então, como foi importante eu ouvir aquela recomendação, porque até hoje eu lembro, eu estou aqui para que eu possa me apagar e Jesus brilhar. E é por isso que vocês também já devem ter percebido que eu procuro sempre trazer uma passagem do Cristo, trazer histórias dele, trazer a vivência dele, porque é ele que deve brilhar, é ele que deve nos acompanhar, é ele que nos fortalece, é ele que nos guia. Eu sou apenas uma serva, assim devo ser, uma serva imperfeita, mas aqui estou para nos levar todos, inclusive eu mesma, até Ele. Mas quando eu leio isso, eu leio 10.000 vezes, porque o meu espírito ainda tem fortemente essa imperfeição. Mas eu também sei que, trabalhando, reconhecendo e me vigiando, um dia todos nós chegaremos lá. Então hoje, Senhor, quando eu ouço os aplausos, eu intimamente digo: Senhor, esses aplausos são para Ti, não para mim, para que eu possa, devagarinho, trabalhar esse sentimento e me tornar verdadeiramente uma serva. Então, meus queridos amigos, esse trabalho de servir é isso, sem mostrar-se, sem exigências, sem exigir superioridade, sem buscar reconhecimento, nem mesmo almejar ou esperar que necessariamente as nossas lutas e desafios se apequenem ou diminuam porque nós trabalhamos. Talvez, e não raro, elas se ampliem, as dificuldades e dores. E por quê? Porque nós estamos mais preparados. Quanto mais preparo, equilíbrio, bagagem espiritual nós tivermos, maiores serão os testemunhos. Então os problemas mudam, mas eles estarão sempre conosco e talvez maiores pela nossa capacidade. Que essa passagem é lindíssima. Vocês já viram que nós estamos acompanhados de Amélia Rodrigues, Emmanuel, Jesus. Nesse item, lá em Fonte Viva, capítulo 16, que se intitula Na Cruz, Emmanuel nos diz, falando de Jesus, claro, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Ali, nos piores momentos da sua vida material, ele amou até o fim. Ele consola o ladrão, ele ora por nós, pedindo perdão, entrega a mãe ao discípulo, acolhe as mulheres que choram quando estão ali, quando ele está no seu Calvário. Mesmo naquele momento mais doloroso da sua vida, ele escolheu servir. Ele estava ali, mas servindo, amando, dedicando-se sempre. Ou seja, Jesus vivia para servir, vivia por nós. E eu fico às vezes pensando, meu Deus, que amor é esse?
a grandiosidade do amor de Jesus para Ele conseguir doar-se tanto, de tal forma, que para nós ainda é algo tão difícil, mas Ele conseguia. Então isso me emociona, porque de fato Ele estava ali, mas de braços abertos a dizer: sempre, sempre estarei com vocês, mesmo que me crucifiquem, eu os amo e por vocês eu trabalharei. Quantos de nós estaríamos naquele momento amando os inimigos e pedindo perdão por eles, como Jesus o fez? Então não tem como nós não estarmos falando dele e tomando-o como exemplo, pois ele de fato o é. Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, no capítulo Cingindo-se, lavou os pés, ela vem também nos falar do verdadeiro servir, quando ela nos diz, referindo-se a Jesus, tomando de uma toalha, cingiu-se e lavando os pés dos discípulos, ergueu-se à glória solar. O que eu faço, tu não o sabes agora, Jesus, falando isso a Simão Pedro quando foi lavar-lhe os pés, mas entendê-lo-ás mais tarde. Quem deseja seguir Jesus precisa trocar a coroa pelo avental. Que tipo de trabalho nós estamos dispostos a fazer? Tem um livro chamado Um Terço da Vida, de Hermance Dufour. Esse livro, Um Terço da Vida, ele nos fala do que nós fazemos durante o sono. Por isso, um terço da vida. Nós não dormimos um terço da vida? Pois muito bem, o livro vai exatamente nos falar o que acontece no plano espiritual durante o tempo que nós estamos desdobrados pelo sono. E aí, uma das coisas, um dos aprendizados muito interessantes, e nós já sabemos que quando nós desdobramos, nós vamos para o ambiente espiritual compatível com a nossa condição. Então, nós podemos procurar os vícios, podemos procurar trabalho, podemos procurar o estudo, depende dos nossos interesses. E nos conta a autora espiritual que um trabalhador espírita, que era palestrante no mundo material, então dava palestra nas casas espíritas e tudo, quando ele desdobrou, que ele foi para a colônia espiritual, ele lá chegou e queria trabalhar. E aí ele queria dar palestras, que era o que ele fazia, que era o que ele estava habilitado a fazer. E os trabalhadores da colônia espiritual disseram que ele não apresentava para aquele trabalho a capacitação, ele não estava apto para dar palestras durante o desdobramento do sono. Mas que se ele estava disposto a trabalhar, que ele poderia trabalhar na sopa. Tinha a sopa lá no plano espiritual também. Que ele poderia trabalhar na sopa. Ele não quis. Ele, não, trabalhar na sopa? Eu que sou um palestrante? Não, na sopa eu não quero trabalhar. E não quis servir na sopa, pois achou que era um trabalho não compatível com a sua condição. E aí, o espírito, os espíritos, o autor espiritual e os trabalhadores da colônia, eles estavam ali mostrando exatamente que a necessidade daquele trabalhador era o quê? Servir com humildade, verdadeiramente, onde quer que fosse, porque quem quer servir não escolhe trabalho. Estou aqui, Senhor, me conduzas para o local, para o caminho, para o trabalho que eu possa ser útil. Não escolher o tipo de trabalho. Então, claro que no plano espiritual, a espiritualidade está ali para nos ajudar exatamente a vencermos as nossas fragilidades do espírito. Logo, ele tinha que ser conduzido para um trabalho humilde, que na verdade eles dizem, todo trabalho é útil. E conforme a nossa necessidade, nós vamos ser direcionados para um ou para outro. Nossa necessidade espiritual. E o que mostrava, então, que ele não estava apto ainda, porque não tinha adquirido realmente o amor pelo servir à causa do Cristo.
fosse qual fosse o trabalho. E os espíritos dizem o seguinte, que nós nos enganamos muitas vezes, porque aqui trabalhamos com palestras, porque aqui damos passe, porque aqui fazemos um tipo de trabalho, achamos que no plano espiritual em desdobramento estamos aptos para realizar aquele mesmo tipo de trabalho. E é muito diferente, porque lá a bagagem não é só o conhecimento técnico, mas essencialmente o amor e a moralidade do espírito. É isso, nós sabemos disso, que é a grande moeda, se é que podemos dizer assim, do plano espiritual. E que quando nós nos colocamos à disposição para o trabalho, nós até podemos dizer, Senhor, gostaria de trabalhar de uma forma com crianças, com idosos, enfim, pois me sinto, tenho afinidade, mas, Senhor, não sei se tenho capacidade para isso. Avalie que eu quero servir, eu quero ser útil, conforme a minha condição. Avalie, Senhor, o que eu posso fazer. Qualquer trabalho é útil. Então é isso, que nós realmente possamos tirar a coroa e vestir o avental. Será que nós estamos dispostos a realizar qualquer tipo de trabalho? Ou ainda nos sentimos bons demais para determinados tipos de trabalho? Então, fica aí a nossa reflexão, também trazida por Amélia Rodrigues. Essa outra orientação de Emmanuel também é muito importante. No capítulo Servir e Marchar. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Vai na linha daquilo que eu estava falando. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Ou seja, nos falando do esforço contínuo, que servir vai abrindo caminhos. E mais uma vez, na linha do que nós conversamos ontem, nem sempre o trabalho vai nos proporcionar a colheita que nós esperamos, o retorno que nós ansiamos. O nosso objetivo não é esperar a colheita. O nosso objetivo é trabalhar, porque certamente amanhã, que talvez não esteja eu presente para testemunhar, a mudança, a transformação do outro, do meio, da sociedade, vai acontecer. Então, olha aqui, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. E nós sabemos que, de fato, isso acontece. Quanto mais, quando nós decidimos a ser uma pessoa melhor, parece que o universo conspira para o inverso. Todos os tipos de problemas, todas as dificuldades, as incompreensões humanas, as tentações que já eram muitas, ficam quase que insuportáveis. E por quê? Porque nós sabemos que há, espiritualmente falando, uma legião de espíritos que ainda não querem o nosso crescimento. E quando nos veem no caminho do bem, unem esforços nas sombras, exatamente para nos fragilizarem, para que nós possamos cair, para que nós possamos perder o rumo e nós possamos, claro, estar mais facilmente sendo influenciados por eles, que não querem o nosso bem-estar. Eu tenho um amigo que não é espírita. Ele estava outro dia conversando comigo e ele disse exatamente isso. Ele disse, Evelyn, eu senti que a minha vida estava fora do rumo. Nada estava dando certo. E eu senti a necessidade de me aproximar de Deus, de buscar Deus para que a minha vida pudesse melhorar. E aí, então, eu com o grupo da igreja, nós passamos a estudar o Evangelho, uma igreja, que me acredito até que uma igreja batista. Nós estávamos, enfim, eu passei a, semanalmente, nós temos um grupo, nós estudamos.
Ele disse, Evelyn, mas é uma coisa impressionante, porque depois que eu passei a me dedicar, a querer realizar esse trabalho, parece que as dificuldades se avolumaram. Ele disse, a quantidade de pessoas, pessoalmente ou nas redes sociais, por exemplo, querendo que eu traia minha esposa, que eu tenha relações extraconjugais, é uma coisa fora de série. Eu nunca tinha passado por nada parecido. E em tudo, as dificuldades se avolumaram. Por que isso? E aí eu expliquei exatamente isso. Ele disse, mas é assim mesmo? Eu digo, mas vai passar, tá? Calma, persevere, porque ele disse, não, às vezes dá vontade de desistir. Eu digo, não, calma, persevere, porque quanto mais perseverança nós mostrarmos, mais os espíritos vão perceber que nós estamos firmes naquele propósito e eles vão saber, não adianta, ela não vai desistir, ele não vai abrir mão daquilo que escolheu para si como sendo o melhor. E aí eles vão buscar outros recursos, ou então se afastam, ficam observando de tocaia, até a hora que eles veem que nós estamos ali num momento frágil, aí eles se aproximam de novo. Mas isso passa, mas é necessário que nós possamos permanecer, servindo e marchando. Cair, levanta e segue adiante, não fica no chão. Se recupera, respira, fica 1, 2 dias, mas levanta. Porque esse é o caminho. Nós também estamos sendo testados como servidores. E esse teste também vem exatamente nesses momentos de dificuldade, para ver se nós vamos continuar firmes no propósito do bem, mesmo diante dos enfrentamentos da vida. Bom, então tivemos aqui uma noção um pouquinho de Jesus como sendo sempre o nosso modelo de servir com humildade. E vamos trabalhar então agora o serviço como caminho para a nossa redenção, como um instrumento para a nossa elevação espiritual. E aqui falamos um pouquinho da parábola dos talentos, onde nós sabemos que ali o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro a 1, a cada um segundo a sua capacidade, pediu que eles cuidassem daqueles talentos, multiplicassem o talento, e quando o Senhor voltou, alguns tinham multiplicado e outros tinham enterrado o talento. Por que nós trouxemos essa passagem aqui? Primeiro, para que nós possamos entender o que significa multiplicar o bem, o que significa enterrar o bem. E também que nós possamos entender que a cada um é dado segundo a sua capacidade. Todos nós somos capazes de servir. Todos nós temos dons, talentos para servir. Só que esse servir é quase infinito. A gama de oportunidades na qual nós podemos servir. Não significa dizer que todos nós iremos servir necessariamente da mesma forma, na mesma amplitude, na mesma intensidade. Então, quando nós falamos de talentos, nós temos talentos materiais, como o dinheiro, como a família, como os amigos, são talentos materiais. Mas nós temos talentos morais, nós temos a inteligência, nós temos a nossa capacidade de abraçar, de ouvir, de servir, enfim, nós temos inúmeros recursos. A fala, tudo isso é um talento e eu posso servir conforme o talento que é me dado. Então, nós temos nesse primeiro momento a capacidade de avaliar quais são os meus talentos, quais os meus pontos fortes, quais os talentos, os dons que Deus me deu, que eu posso servir através deles, que eu possa utilizá-los para ajudar, para minorar a dificuldade do outro. E quando Jesus diz que ele deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, conforme a sua capacidade, é dizer que cada um recebe o dom
conforme a sua capacidade de multiplicar, conforme o seu entendimento, conforme a sua moralidade, conforme, então, o seu preparo espiritual. Os que ganham 5 talentos, na parábola, são os grandes missionários do mundo. São aqueles que já têm condições, maturidade, responsabilidade para trabalharem não apenas por si mesmos, mas pela humanidade inteira. Então, em função da sua capacidade, eles recebem mais talentos e mais responsabilidade, porque encontram-se preparados para isso. Então, os que recebem 5 talentos são aqueles que já trabalham pela evolução de todo um planeta, de toda uma coletividade, de todo um orbe. Então, claro que espíritos como um Chico Xavier é um espírito que já apresenta uma bagagem espiritual que lhe permita trabalhar em prol de uma humanidade. E não apenas em prol de si mesmo ou de uma pequena coletividade. Mas cada um segundo as suas obras. Não adianta que nós queiramos servir como alguém que recebe 5 talentos, se eu ainda não apresento condições, capacidade para multiplicar, porque quanto maior o dom, maior a responsabilidade também. Todos nós talvez conseguiríamos passar e nos dedicar a vida ao próximo como Chico o fez? Poucos, talvez, muitos não conseguiriam. Os que recebem 2 talentos são aqueles que são responsáveis por uma pequena coletividade. Não tem pessoas na família que são o esteio da família? Que aquela pessoa parece que ela é o norte de toda a família, às vezes uma avó, uma mãe, um pai, é o esteio. É como se ele estivesse ali sendo a força que sustenta e une aquela coletividade, aquela pequena coletividade. São pessoas que recebem 2 talentos, que não estão com a função de servirem apenas para si mesmos. E nem estão na condição de servirem a humanidade toda de uma forma mais global, mas já têm condições de estarem servindo, doando-se, sendo responsáveis por um pequeno grupo familiar. Ou uma pequena coletividade, um grupo de amigos, mas um grupo mais restrito. E os que recebem o talento são aqueles que ainda têm que se preocupar só consigo mesmos. Ou seja, trabalhar apenas ainda pelo seu próprio esclarecimento, pela sua própria iluminação, que ainda não estão em condições de doar-se ou de conduzir outros. Se conseguir se conduzir no bem, já está de bom tamanho. Então, talvez eu esteja na condição de receber um talento só, mas nem por isso o meu trabalho, a minha tarefa é menor. Não é, porque cada um conforme a sua capacidade. Então, para mim, multiplicar aquele um único talento já é difícil, em função da minha condição. Algumas mães, por exemplo, que vivem para o lar e que talvez, fazendo uma análise, pensem, eu quase pouco pude fazer, vivi só para o lar, vivi só para os meus filhos, vivi só para a família. Acredito que eu pouco contribuí na obra do Pai. Engano. Engano, talvez o trabalho dela tenha sido exatamente servir no âmbito familiar para que ela pudesse dar a estrutura moral, para que talvez seus filhos ganhassem 2, 5 talentos e pudessem exercer uma tarefa menor, mas que dependiam da base, dependiam daquela dedicação daquela mãe que ali esteve, doando o seu amor e dando a estrutura moral que ele precisava. Então, às vezes, uma tarefa, nós às vezes almejamos aqueles que estão com mais destaque, na ilusão de que o nosso trabalho é pequeno, quando não é. Cada um recebe o que precisa para trabalhar, e seja no que for, nós podemos servir. Mesmo aquele que se encontra acamado, pode servir, dando exemplo de bem sofrer. E aqui vale o exemplo
Está lá no livro O Céu e o Inferno, no depoimento, na segunda parte da obra, que traz ali o depoimento de vários espíritos, existe um capítulo que fala de expiações terrestres. E traz ali a história do menino da cama, ou do quarto número 5. Eu acho que é assim, o menino do número 5, alguma coisa assim, o títulozinho. Mas qual é a situação? É no capítulo Expiações Terrestres, e nos mostra uma criança que ela era toda deformada, tá? Ela ficava deitada numa cama, ela não tinha família, vivia num ambiente de pessoas doentes, ela toda deformada, o corpinho dele, ele devia ter ali em torno de 9 anos. Aquela criança sentia dores atrozes, fortíssimas. E aquela criança, ela não gritava, ela não chorava, ela tinha uma preocupação enorme em não atrapalhar ou, com a sua dor, com a sua lamentação, atrapalhar as outras pessoas que também tinham os seus sofrimentos. E aí, aquela criança, aquele menininho, pedia, num determinado momento, num determinado dia, ele chamou o médico e ele disse assim, pediu para ele dar um remédio mais forte para a dor, porque ele estava com muitas dores, ele não queria chorar, gritar, porque ele não queria atrapalhar as pessoas. Com as lamentações e o choro dele, preocupando-se ele naquelas dores atrozes, preocupando-se em não incomodar os demais. E quando ele desencarnou, que ele foi evocado, a espiritualidade diz que ele estava naquela condição, ele tinha escolhido vir naquela condição para ele ensinar o bem sofrer. Porque naquela condição ele podia estar gritando, se vitimando, se dizendo esquecido da humanidade, mas ele estava ali, quietinho, silencioso, preocupado com os demais, sendo um exemplo de bem sofrer. Então, mesmo naquela condição, nós estamos a pensar como esta criatura pode servir. Pode. Basta que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, sempre poderemos servir onde quer que estejamos e com quem estivermos e na condição que estivermos, sempre poderemos ser úteis. Aqui ainda Emmanuel nos diz, a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. A luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Ou seja, para que nós possamos iluminar, para que a vela possa iluminar, o pavio precisa ser consumido. Ou seja, para que eu possa servir e verdadeiramente iluminar, sempre vai haver sacrifício da nossa parte. Sempre vai precisar haver doação da nossa parte. E quem está realmente disposto a servir, assim o fará. Entender que o esforço faz parte, a renúncia faz parte, para que nós possamos clarear caminhos. Falando mais uma vez de Chico, quando nós estudamos a biografia dele, tem uma parte que diz que inicialmente a meta de Chico era escrever 100 livros, que foi passado para ele, que ele tinha essa tarefa. E aí quando ele escreve, psicografa os 100 livros, aí a meta passou para 200. Eu não sei se é exatamente essa numeração, tá? Mas o raciocínio é um só. Aí a espiritualidade avisou que a meta não era mais 100, a meta era 200. Fez-se os 200. Aí depois, quando ele terminou os 200, a meta já não era mais 200, já eram mais livros. Aí chegou uma hora
que a espiritualidade avisou a Chico o seguinte: olha, Chico, na verdade, aqui o plano espiritual veio lhe informar que a sua encarnação inteira vai ser voltado para o servir. Você não vai mais ter vida pessoal. Eu estou traduzindo com as minhas palavras. Claro que a espiritualidade traz de uma outra forma, mas o sentido era esse, tá? A sua vida vai ser 100% dedicada ao próximo. Aí Chico perguntou assim: mas eu não posso me negar? Eu não vou mais ter vida? Eu vou ter que viver só, única e exclusivamente de doação e serviço? Aí a espiritualidade diz: claro que você pode negar, você tem o livre-arbítrio. Se você assim desejar, assim será. E o que vai acontecer se eu escolher viver também e não viver só para o próximo? Aí ele disse: aí a espiritualidade decidiu que você retorna ao plano espiritual, porque a sua utilidade já não vai ser a esperada. Então não há mais por que você permanecer na Terra e você retorna ao plano espiritual. Aí ele disse: não, tá bom, então eu vou. Então eu vou trabalhar. Mas ele foi avisado, a vida dele seria de serviço. Ou seja, renuncia o tempo todo, então, à missão da luz, clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas, só se desenvolve à custa do combustível que lhe serve de base, à custa do eu. Para que o nós possa crescer, o eu tem que se apagar. Por isso que Chico recebeu 5. Tinha capacidade para renunciar à própria vida. Se nós formos pensar, do tempo que nós ficamos acordados, não vamos nem trabalhar com as 24 horas, mas poderíamos, porque durante o desdobramento vamos em busca dos nossos interesses também. Mas no nosso dia, quantos minutos do nosso dia nós pensamos no outro e quantos minutos nós pensamos no eu? No que eu preciso fazer, nos meus interesses, nos meus filhos, nos meus desejos, nas minhas vontades. Coloquemos no papel o tempo que nós gastamos pensando no outro, para nós termos uma ideia do que Chico precisou enfrentar e aí realmente perceber: não, Senhor, deixe-me com um talento, eu não tenho condições ainda de sequer ter 2. Passando um pouquinho, então, já vimos ali a importância do servir como redenção para o nosso espírito, mas vamos ver um pouquinho das condições íntimas do bom servidor. Aqui Emmanuel, no livro Caminha de Luz, no capítulo de ânimo forte, ele nos diz: onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Fugir do servir é adiar a própria felicidade. Então, aqui é dizer: preste atenção ao chamado. O chamado para sermos úteis vem. Mas será que nós estamos dispostos a arregaçar as mangas? Precisamos, o nome do capítulo do item diz, de ânimo forte para doar-me, para servir. Nós queremos normalmente ser servidos, nós gostamos de ser servidos, mas o quanto nós estamos dispostos a servir? Quantos convites, quantas oportunidades nós temos, por exemplo, dentro de uma casa espírita, para sermos úteis? Necessidades existem o tempo todo, trabalho não falta, mas trabalhadores dispostos, nem sempre. Encontramos a sala, muitas vezes, as salas de estudo lotadas, cheios de alunos querendo aprender. Excelente, importante o conhecimento. Mas ali é um instrumento. Ilumina-te para que tu possas iluminar.
Então, muitos saem das salas de ESD, de EAD, mas quantos dali saem para o servir? Quantos dali você consegue? E a casa convida, a casa convida. Quantos dali saem? Agora eu vou abraçar um trabalho. Exatamente, reconhecendo as nossas fragilidades, porque muitas vezes fugimos do trabalho, a Casa Espírita em Manaus fazia exatamente visitas com as equipes de estudo sistematizado da doutrina, enfim, com as equipes de estudo, estabelecia-se um dia onde aquelas pessoas elas eram levadas para conhecer os trabalhos da casa, os anexos da casa, existiam vários anexos em bairros, cada anexo trabalhava com um grupo de necessitados, enfim, um grupo, um tipo de trabalho era desempenhado, exatamente para que começasse a despertar nas pessoas a vontade de ser útil, de aliar o conhecimento que estava sendo transmitido, mas transformar em servir, de ânimo forte. Quantos procuram abraçar o trabalho por amor de servir, por amor de sermos úteis? Então, o verdadeiro servidor é aquele que está sempre disposto. Obviamente que nós precisamos destacar aqui, se é para eu aceitar vários trabalhos e não ser disciplinado com eles, é melhor que eu tenha um e seja bem realizado do que eu querer abraçar o mundo, começo cheio de entusiasmo e depois começo a falhar nos trabalhos que eu assumi. Então, não é sair assumindo, porque não é a quantidade que conta para Jesus, é a qualidade do serviço. E aqui eu lembro de uma amiga que ela foi exatamente a pessoa que me introduziu na área da mediunidade, no curso de educação na mediunidade, na época. E ela deu um testemunho num dia dizendo que ela já dava curso de educação da mediunidade há uns 20 anos. Então, ela entrava a turma, saía a turma, ela dando aquele curso. E ela disse, como um testemunho, que um belo dia ela percebeu que ela já estava indo para aquele trabalho de forma automática, que já faltava amor. Ela ia porque era muito, e é, uma das trabalhadoras mais responsáveis e disciplinadas que eu conheço. Então, ela ia porque ela sabia que tinha o trabalho dela e ela não faltava. Mas ela disse, eu percebi que eu já não ia mais com o sentimento de amor de servir. Eu ia pela obrigação, eu ia pelo compromisso, pela responsabilidade, mas me faltava a alegria de servir. Eu estava de uma forma maquinal. E aí, a partir daquele raciocínio, eu parei, refleti e procurei mudar a minha atitude, para que quando nós estivermos aqui servindo, seja na evangelização, seja com os nossos filhos, seja num trabalho de facilitar adultos, seja na hora da palestra, que nós possamos estar entregues, completos, que ali realmente nós possamos estar dando o nosso melhor e não fazendo o mais ou menos o feijão com arroz. Então é isso que nos diz Emmanuel. Nós precisamos, a qualidade de um servidor é estar sempre feliz naquele trabalho, doando-se com amor, servindo com amor, não apenas pelo cumprimento da responsabilidade e do dever, mas pela vivência do amor. Humildade do servidor. Não temos como falar em servir, lavar os pés com o exemplo do nosso mestre, se não destacarmos, então, a humildade que deve pautar a nossa vida. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento, como se nós fôssemos grandes instrumentos. Somos instrumentos, mas tão venturosos e grandes assim, acredito que ainda não. Então, não nos iludamos, tudo vem de Deus.
Quando eu li esse título, está no livro Vida Eterna, o título desse texto é Obreiro Sem Fé. Quando eu li sem enamorar-se de si mesmo, como é forte, porque de fato a humildade, ela é o contrário exatamente do orgulho, da vaidade, da busca pelo poder e pelo reconhecimento. Então, esse sem enamorar-se de si mesmo é o nosso desafio, mas nós vamos devagarinho trabalhando também isso. E lembrando que nós somos instrumentos, somos valorosos sim. Não também nos sintamos, somos pequenos no sentido de sabermos que ainda estamos longe da condição de perfeição dos grandes missionários, daqueles que já trazem uma bagagem espiritual realmente que os faz diferentes. Mas nós também já temos a nossa luz. Todos nós que aqui estamos, num domingo à tarde, ouvindo as palavras de Jesus, nós já caminhamos um pouco. Nós já não somos os mesmos do ontem. Então, nós já temos luz, nós já temos condições de servir, nós já temos condições de iluminar com o pouco de luz que temos no coração, com certeza. E somos instrumentos valorosos, com certeza. E Jesus conta com a nossa colaboração para que mais cedo o nosso planeta eleve-se na escala dos mundos. Mas tenhamos a consciência de que ainda estamos em caminhada. E que, portanto, quanto mais humildes nós formos, mais próximos desse objetivo nós estaremos. Aqui, então, como qualidades do bom servidor, nunca desfalecer. Lembrarmos que precisamos perseverar. Então, nos diz Emmanuel, não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, a doença, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Não, tudo bem, não tem problema. Grava lá e depois a gente apaga aquela e eu pego dessa daí. Pode ser? Obrigada. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Constância, perseverança e paciência. Aqui nos mostra claramente a condição do orbe, que é aquilo que nós falamos, que muitas vezes nós servimos na expectativa de que os nossos problemas se apequenem, que a situação mude ou melhore. E nos vem então Emmanuel dizendo exatamente isso. Atrás do enigma resolvido, atrás desse problema resolvido, atrás desse testemunho ultrapassado, atrás dessa doença curada, atrás dessa dor vencida, outros enigmas aparecem, outros testemunhos, outros desafios, outras lutas, outras doenças, outras dificuldades. Outra não pode ser a função da escola terrena, escola, hospital, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. E nós somos então trabalhados, moldados na fornalha, no fogo, exercitados através das dores, através das dificuldades. E por que, Evelyn, que as dificuldades então nos fazem crescer? Fácil nós entendermos. Quando nós temos tudo bom, tudo tranquilo, tudo feliz, nós estamos ali num processo de usufruto das benesses da vida. Quando aparece um desafio, seja ele qual for, eu preciso refletir para solucionar. No refletir para solucionar, eu trabalho a minha intelectualidade. Os grandes problemas da humanidade, de fome, todos, fazem o quê? Com que o homem trabalhe mecanismos para superar as dores, as dificuldades, os problemas de rua, de falta de água, de falta de policiamento. E isso faz o quê? Que nós estejamos trabalhando o nosso intelecto.
para que nós possamos ser espíritos de luz perfeitos, nós não temos que crescer nas duas asas, da intelectualidade e da moralidade? Então, os desafios fazem com que eu teste e desenvolva a minha inteligência, a minha capacidade de discernimento, a minha capacidade reflexiva, e com isso eu estou crescendo. Se não houvesse dificuldades, nós iríamos muito lentamente, porque nada iria me impulsionar para o desenvolvimento mental e, consequentemente, o moral, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos diz que normalmente, primeiro vem o desenvolvimento intelectual e depois o moral, que raramente eles andam lado a lado. Então, o intelectual acaba impulsionando o moral. Então, as dificuldades nos causam isso. É por isso que os problemas não se acabam, porque nós precisamos dele para esse processo. Então, entender, nós que nos colocamos na condição de servos, precisamos não desfalecer na expectativa de que, servindo, os desafios acabem, servindo, os problemas acabem. Um acaba, outros virão. E nós vamos ter, em alguns momentos, entre eles, o tempo de recuperação das nossas forças. É como se nós estivéssemos caminhando, eu sempre uso esse exemplo que me parece fácil para nós compreendermos. É como se nós estivéssemos caminhando numa viagem pelo deserto, aí estamos muito cansados, debilitados, gastamos muita energia naquela viagem, paramos num oásis, ficamos ali alguns dias, renovando as nossas forças, alimentando o nosso espírito, mas nós não podemos morar num oásis, nós precisamos seguir viagem. Então, oásis são esses momentos, muitas vezes entre uma dificuldade e outra, onde nós nos retemperamos, e devemos nos retemperar em Jesus, no trabalho, no fortalecimento do espírito, nos preparando, porque tenhamos a certeza que, quando nós estivermos preparados, um novo desafio virá e precisa vir e poderá ser maior do que antes, pois hoje tenho mais capacidade, meus talentos aumentaram, consequentemente, os desafios também irão. Por isso que não acaba e parecem que aumentam. Nossa capacidade aumenta, os volumes de trabalho, de servir e de problemas também se avolumam, mas sempre na condição de cada um. Não vem fardos pesados em ombros fracos. Então, se nós estamos a passar por um desafio, continuemos a servir, porque os nossos ombros são capazes de suportar, mas nos fortaleçamos em Deus. Então, é isso que ele diz, nunca desfaleçamos na condição de servir. Sigamos perseverantes, sabendo que faz parte do processo. Alegria no servir. Os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis e se acostumam ao prazer de servir em nome do amor. Então, ter alegria no trabalho é prece silenciosa. Tão lindo quando ele diz, os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis. Exatamente para que naqueles momentos de luta e de desafio, nós consigamos ter força para agradecer, para saber que nós estamos sendo amparados, para saber que tudo passa, como nos disse Chico, e que aquilo ali é um momento, mas que no amanhã a luz vai voltar a brilhar, que nós tenhamos recursos espirituais dentro de nós para passar por aqueles momentos de uma forma menos dolorosa. Quando nós nos fortalecemos em Jesus, o problema não muda, ele é o mesmo, mas a nossa resistência aumenta. E a nossa resistência faz com que, aumentada, obviamente, faz com que aquele problema que antes parecia enorme, se torne menor. Ele é do mesmo tamanho, mas eu cresci, eu me agigantei, eu me fortaleci. Então o problema
diminui. Então, alegria que possamos, então, guardar em nós essa força, esse fortalecimento, para que nos momentos de testemunho que nós vamos todos ter, nós tenhamos bagagem, nós tenhamos vela, nós tenhamos ali exatamente recursos para serem queimados e nós mantermos a nossa alegria de servir. Ainda no livro Fonte Viva, no item Na Grande Ramagem, Emmanuel nos diz: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos, obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Servir, então, Emmanuel nos diz, é confiar e obedecer. Por que ele mencionou Abraão? Porque Abraão, quando nós estamos estudando o Antigo Testamento, nós sabemos que Abraão foi chamado por Deus para que ele saísse da terra dele, da onde ele já tinha segurança, e fosse para o outro local onde Deus lhe havia destinado. Ele não sabia o que ele ia encontrar, ele não sabia quais as dificuldades, o que ele precisaria fazer. Ele estava numa situação de estabilidade, mas ele foi chamado a abandonar tudo e confiar e ir. E ele foi. Confiou em Deus, confiou que não importa se vem de Deus, eu posso confiar que eu sei que é para o meu próprio bem. E como isso nos é desafiador, porque, como ele diz, o aprendiz do Evangelho é chamado, tal qual Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição é o chamado, o dever, atinge a todos. Nós estamos sendo chamados também. Obedeçamos, mesmo sem saber o que virá. Obedeça, confie, convicto de que o Senhor nos espera além da cruz, convictos de que, se o chamado é dele, só pode ser coisa boa. Se o chamado é dele, é porque eu necessito. Se o chamado é dele, é porque é aquilo que naquele momento vai ser necessário para o meu crescimento e para o crescimento dos meus familiares, de todas as pessoas que estiverem ao meu redor. Nós muitas vezes questionamos, mas será, mas será, mas será? Se nós percebemos que determinadas situações nos chegam sem que nós tenhamos feito nada para que aquela situação acontecesse, para um determinado problema, para uma determinada doença, para uma determinada situação delicada com um familiar, aquilo chega nos nossos braços, no nosso colo. Não fui eu não busquei aquilo de forma direta, mas aquilo chegou até mim, é o chamado do Cristo, para que ali eu possa servir. Evelyn, mas é tão difícil servir quando nós temos pessoas que não nos entendem, pessoas que nos agridem, pessoas que de alguma forma nos ferem. Com certeza é difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus em algum momento disse aos apóstolos que eles não passariam por dores, dificuldades, enfrentamentos, traições, testemunhos. Jesus não enganou ninguém. Ele mesmo não teve nada disso. Ele sempre disse, mas ele também disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim sentirá sempre a minha presença. Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali no meio estarei, sustentando espiritualmente aquele grupo. De 2 pessoas, não importa o número, importa é a devoção em servir. Ali eu estarei sustentando. Então, ele não nos disse que seria fácil, mas ele garantiu que ele estaria conosco. Por isso é ele que nós devemos buscar. Então, é confiar. Vamos obedecer no sentido de, Senhor, tu me chamaste a servir nessa condição.
junto a essas pessoas. Então, eu preciso, nesse momento, dar o meu melhor para que eu possa contribuir para que essas pessoas difíceis, para que esses problemas possam ser sanados, possam ser minorados com a minha pequena e singela contribuição. Então, confiemos, vamos servir com confiança de que Deus está no leme da nossa nau. Falarmos de servir sem lembrar dessa orientação do Mestre não seria possível. Lembrar, então, que a humildade da ausência de buscar a retribuição. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Lembrando que Deus a tudo vê e que basta a Ele saber. Uma amiga minha, ela entrou em contato comigo e ela disse que estava passando por um momento difícil na vida, porque ela estava com uma relação muito delicada com o seu próprio filho. E ela disse assim: Evelyn, eu me dou tanto para ele já, um filho já, eu acredito, ela não me falou a idade, mas deduzo ali pelo que ela falou, em torno dos seus 20 anos, jovem, mas não criança. E ela disse que o relacionamento era muito difícil, que ela dava o melhor que ela podia, o amava, mas ela disse: Evelyn, eu não sinto um reconhecimento dele como filho em relação à minha dedicação, ao meu trabalho. Ela disse: eu sei, Evelyn, eu sei que nós devemos doar e amar sem esperar retribuição. Eu sei, ela é espírita, mas eu confesso que é difícil, porque é meu filho, eu o amo, e dói para uma mãe doar-se tanto, pelo menos dói para mim, doar-me tanto, e não perceber ainda uma gratidão, um reconhecimento de toda aquela doação que eu faço por ele. E isso é algo que tem sido difícil, desafiador na minha vida pessoal. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma palavra que você possa nos dar, que isso possa, de alguma forma, me ajudar? E aí eu falei que eu entendia, que com certeza eu entendo, também sou mãe e sei o que ela quis dizer, mas naquele momento eu falei que ela procurasse lembrar que ela sempre tinha o reconhecimento, sempre, embora ela estivesse achando que não. Porque o reconhecimento não vem do filho, vem de Deus. O filho é um instrumento, mas Jesus disse: quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fazeis. Então eu falei, seu filho, na verdade, é Jesus. E com certeza Jesus, ele olha, ele reconhece, ele é grato por tudo o que você faz. Seu filho é um instrumento, seu marido é um instrumento, sua irmã é um instrumento, o próximo é um instrumento. Mas, na verdade, a quem nós fazemos? A Jesus. Então, quando o instrumento não agradecer, lembre que Jesus agradece. Talvez pensando assim, o seu coração se sinta um pouco mais aliviado e tranquilo, lembrando: Senhor, para ti eu fiz, e sei que tu vês em segredo tudo o que faço e a sinceridade dos meus sentimentos. E com certeza, servir em silêncio, mas sempre para Ele, vendo e tudo sabendo. Essa passagem também de Emmanuel é maravilhosa, que ele nos mostra que, mesmo que nós estejamos doentes, estejamos a servir. Ele diz: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real, porque queremos a cura do corpo. Mas será que estamos dispostos a curar o espírito? Aí ele diz: que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, que é o que nós anelamos, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração
para a mudança. Ou seja, servir cura a nossa alma, que é o que está doente. O nosso corpo pode estar doente, mas o nosso corpo é sempre um reflexo ainda do nosso espírito. Lembremos que se a enfermidade me chega hoje é talvez porque o meu espírito precisa adquirir algo que aquela enfermidade é capaz de me ofertar. Então ele vem dizer: como almejas o equilíbrio orgânico, se não calas, não desculpas, não ajudas, não compreendes, não te humilha perante os desígnios divinos? Liberta-te espiritualmente. E deixa eu ver o nosso tempo. Começamos já está na hora de nós finalizarmos. Então não vou contar mais uma historinha, que vocês deixarem as historinhas. Ai, meus amores, mas ainda tem, rapidinho. Essa historinha é também do livro Pontos e Contos. Eu trouxe esse livro porque eu estou fazendo a leitura dessas duas obras de Irmão X. Então, cada historinha que eu pego, nossa, essa aqui dá para tal palestra, essa aqui dá para tal seminário. É a seguinte, vou contar rapidinho. Chega uma mãe desencarnada, ela vai pedir o auxílio de um benfeitor do plano espiritual para um de seus filhos, que era um filho que estava enfermo, de cama, enfim, adoentado, estava no hospital, e ela veio pedir ajuda para ele. E aí, quando ela foi conversar com o benfeitor, ela disse assim: olha, eu tenho 2 filhos. Um filho, que é esse que está doente, ele é uma pessoa tão boa, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa evangelizada, ele é um filho, um primor de filho, mas ele está adoentado, ele está aí enfraquecido. Ajude-nos, ajude-me a ajudá-lo para que ele possa recuperar a saúde. Aí o benfeitor disse assim: mas você disse que tinha 2 filhos, e o outro? Ah, o outro está com saúde perfeita. E como ele é? Ah, ele é um filho muito difícil. Um filho que, diferentemente do outro, não trabalha o bem, não se dedica ao amor, não quer saber de espiritualidade, não quer saber de Deus, vive para os vícios materiais, vive para a vida do mundo, mas ele está com a saúde excelente. Por isso eu vim aqui pedir pelo segundo, pelo que está doente, porque ele é um filho tão bom e ele realmente está adoentado. Aí ele disse assim: mas esse filho que está doente, ele conhece o Evangelho? Sim, ele conhece o Evangelho, ele pratica o Evangelho, até mesmo junto lá no hospital onde ele está sempre falando do Cristo, ele está dando exemplos de bem servir, de bem sofrer. E ele é uma pessoa caridosa? Sim, ele é muito caridoso, ele faz ajuda, ou seja, falando que ele vivencia o Evangelho. Aí, depois, pois é, o senhor vai ajudar então meu filho a recuperar a saúde? Ele disse: na verdade não, porque o seu filho que está enfermo da carne, ele está saudável espiritualmente. O filho doente é o outro. O filho que precisa de cura é o que está organicamente saudável, mas espiritualmente doente. Então, a mensagem é: será que eu estou doente do corpo ou doente da alma? Que cura, de fato, nós precisamos trabalhar? Às vezes, a enfermidade orgânica é um instrumento para a cura da nossa alma. Então, ele diz: seu filho não precisa de cura, o outro é que está doente. Então, na sequência, testemunho silencioso, capítulo do livro Vivendo com Jesus, no item Sementeira de Testemunhos, nos diz Amélia Rodrigues: os testemunhos de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores silenciosos, são a condecoração de quem ama Jesus e resolveu segui-lo, que é o exemplo que eu dei da mãe. Nesse caso, quando nós fazemos o bem, a nossa condecoração, o nosso testemunho é silencioso, mas nós recebemos sempre o amor, a condecoração, a gratidão, o carinho, a devoção de Jesus, a quem
nós amamos e escolhemos servir. E isso nos ajuda a servirmos com mais alegria, lembrando sempre, é para Jesus que eu faço. E, independentemente dos retornos que nós obtivermos ou não no mundo material, nosso testemunho precisa ser para Ele. E é silencioso. E são os que mais valem. Porque aqueles que nós fazemos em público, talvez nós estejamos ali ainda sendo movidos pelo convívio social, pela necessidade de mostrar que eu sou uma pessoa evangelizada, que eu sou uma pessoa cristianizada, porque as pessoas esperam isso de nós. Mas quando nós estamos muitas vezes só entre nós e Deus, ou diante de um servir onde as nossas únicas testemunhas são o Pai, é Jesus, é a espiritualidade, ali no nosso testemunho silencioso é a nosso verdadeiro chamado. Porque é ali onde nós não temos plateia. E é ali que Ele vai ver se realmente nós queremos servir ou se nós queremos servir quando nós temos a oportunidade de sermos admirados e aplaudidos. Então, lembremos, se eu tenho e posso servir e tiver que optar, sirva de forma silenciosa. Até para que nós possamos trabalhar em nós também a vaidade, se tiverem essa dificuldade, obviamente. Na esfera íntima, Emmanuel nos diz: não ouvides o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de intervir na tarefa do próximo. Essa orientação também é espetacular. Então, foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Muitas vezes acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Cada um tem a sua função, respeitar o espaço do outro. Essa é também uma orientação importante para aquele que serve, porque servir não significa interferir nas decisões, no livre-arbítrio, nas escolhas do outro. Servir é ajudar o outro a decidir por si mesmo, é ajudar o outro a ter autonomia moral para saber diferenciar o certo do errado, mas compete a ele fazer. E se ele talvez ainda não faça de forma plena, não é buscando fazer porque ele não sabe fazer, substituindo-nos ao trabalho e tirando a oportunidade dele crescer e aprender a partir dos próprios erros e das próprias dificuldades. Então, nós vemos muito isso em pais, em relação a filhos, onde nós queremos servir, mas às vezes nós estamos interferindo na tarefa do próximo. Eu revi, na verdade, o filme que voltou à Netflix, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme muito antigo, e eu lembro que na época eu vi, me trouxe grandes reflexões e me deu vontade de assistir o filme. E o filme nos mostra exatamente isso. Um dos jovens que estudavam numa universidade considerada universidades que formavam pessoas que se candidatavam para as melhores faculdades, era uma escola, na verdade, que preparava os alunos para as melhores faculdades dos Estados Unidos. Um dos alunos, extremamente estudioso, dedicado, o pai queria, porque queria que ele fosse médico. E o pai que determinava para ele quais as aulas que ele ia fazer, determinadas aulas extras, que lá existe muito isso, né? Aulas curriculares, aulas extras, que o filho se candidatava, ele tirava o filho, não, isso aqui vai tomar teu tempo. Não, você vai, mas pai, eu gosto, pai, eu estou com boas notas, pai, eu tenho condições de fazer essa atividade. Não, depois que você for médico, você faz o que você quiser da sua vida, mas até lá vai ser como eu achar melhor. Eu e sua mãe lhe amamos muito, nós sabemos o que é melhor para você. E aí, no meio do filme, o filho resolve trabalhar como ator, ele vê que ali é o
é o sonho dele, é onde ele se encontra, é onde ele é feliz, e ele procura, ele consegue se inscrever numa aula de teatro, e ele vai apresentar uma peça, ele apresenta aquela peça, o pai dele sabe, o pai dele descobre, o pai dele e a mãe dele ficam enraivecidos, o pai dele tira ele da escola, diz que ele ia sair da escola, ia para outra escola, porque ele tinha que ser médico. Resumo da ópera, que vocês devem ter visto o filme, ou então relembrar. O filho acabou se suicidando. Exatamente porque o pai, muitas vezes acreditando que estava ajudando, estava, na verdade, atrapalhando a tarefa, as escolhas, a caminhada do próprio filho. Então, que nós também tenhamos o cuidado de lembrar que estamos aqui para respeitar o trabalho, o espaço do outro. Servir não significa impor. Servir não significa tirar a liberdade do outro. Significa servir, mas sempre trabalhando a autonomia moral do outro, para que o outro conduza a sua vida e não eu conduzindo da forma que eu quiser. Meus amores, eu vou agora correr, porque tem muita coisa ainda. Aqui, campos de trabalho. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós, nos diz Emmanuel. Qual é o meu campo de trabalho? Junto àqueles que estão mais próximos a ti. Tua família, teus amigos, na casa espírita. Teu próximo, mais próximo, é aqueles que estão ao teu lado. É lá que tu és chamado a trabalhar. Esse é o teu campo de trabalho. Nós não precisamos necessariamente sair da nossa casa, irmos lá para um bairro. Posso fazê-lo, claro. Mas não esqueça que o meu trabalho primordial é aqui. Não adianta eu fazer lá se eu não faço aqui. Não adianta eu servir lá se aqui eu sou um déspota. Então, nos diz Emmanuel, sempre o campo junto à pessoa que se encontra mais perto de nós, logo servindo no cotidiano. Estejamos atentos para ver o campo de serviço, porque estamos tão distraídos no nosso dia a dia que as oportunidades passam. E quando eu vi, foi-se o tempo, foi-se a encarnação. Estejamos atentos. O semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Ou seja, casa espírita é campo de trabalho redentor. Estejamos atentos às pessoas, cada rosto, que eu acho que é o que vem na sequência, cada rosto que se aproxima de mim é um campo de trabalho. O samaritano, na parábola do bom samaritano, o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atalhou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho e dele curou. Olhar. Estejamos atentos que o nosso campo de trabalho é aqui, é agora, com cada um de nós. Ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima de nós à toa. Meus amores, nós somos bilhões de pessoas na face do orbe. Bilhões. Deus, se quisesse, poderia ter unido a Patrícia a qualquer uma das outras bilhões de pessoas do orbe. Mas ela uniu ao Felipe. É à toa? Não. Cada rosto que cruza a nossa vida tem um propósito. E a pergunta que nós devemos fazer é: será que eu tenho deixado saudades ou alívio? Como será que as pessoas que convivem conosco e que nós deixamos, porque passamos pela vida das pessoas, às vezes permanecemos, às vezes precisamos passar. Que tipo de sentimento nós temos deixado? De saudades? Porque só sentimos saudades daquilo que é bom.
daquilo que nos faz bem, daquilo que nos traz alegria, ou deixamos alívio, porque aquela pessoa nós não fazemos questão mais de ver. Então, que tipo de recordações, que tipo de impacto nós estamos causando na vida das pessoas com as quais nós caminhamos? É isso que Jesus nos fala. Vendo, às vezes nós vemos as pessoas, mas nem paramos para refletir sobre o impacto positivo ou negativo que nós estamos causando, porque nós não vemos como um campo de trabalho. E quando nós não os vemos como campo de trabalho, nós naturalmente erramos, porque deixamos que as nossas sombras, os nossos instintos inferiores, as nossas fragilidades ainda preponderem. Às vezes, por que é tão difícil no nosso lar lidarmos, convivermos no lar? Porque ali nós somos, em tese, nós mesmos. Nós deixamos de ver no outro uma oportunidade, um campo de trabalho. Ali, se eu sou impaciente, eu sou mesmo. Na vida em sociedade, precisamos manter a linha. Então, estamos em sociedade vigiando. Em casa, abrimos a guarda, esquecemos que o meu campo de trabalho é o outro. Esquecendo de ver no meu familiar um campo de trabalho. E ali, muitas vezes, eu sou lembrada, não com saudades, mas com alívio, por não estar mais perto. Então, estejamos sempre atentos a isso. Cada pessoa é um campo de trabalho, onde eu posso deixar lembranças positivas ou não. Ver em cada irmão um rosto, ver em cada rosto um irmão. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Ide, portanto, e ensinai a todas as nações. Não esqueçamos de preparar e evangelizar as pequenas almas também. Preparar as almas para o amanhã. Preparar os nossos filhos para o trabalho de continuidade do serviço de evangelizar o orbe, evangelizar a humanidade, de trabalhar na seara do Cristo. Trabalhemos por nós, mas não esqueçamos, temos uma obrigação para com os nossos filhos, fazendo o link com a nossa palestra de ontem à tarde, quando falamos aos pais da responsabilidade e da missão que nós temos como pais, como evangelizadores infantis. Sempre teremos, de alguma forma, os pequeninos ao nosso lado, que possamos lembrar que temos uma responsabilidade para com eles, e servir ao Mestre é também preparar os que no amanhã farão o que hoje eu me coloco à disposição de fazer. Essa passagem é maravilhosa, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, e também está no Evangelho de João, que é dito assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. E aqui na explicação vocês vão entender, mas eu vou explicar. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz assim: o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos. Os servos, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz. Reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, Emmanuel, Jesus, nos convida a servir como filhos e não como servos que esperam uma retribuição. Aqui ele está querendo fazer o seguinte raciocínio: quem serve como servo que trabalha, espera retribuição, um pagamento, como qualquer trabalhador. Quem trabalha, espera uma retribuição. Está trabalhando por algo, está trabalhando por uma retribuição, está esperando uma retribuição. Mas ele diz, quando nós entendemos que nós estamos, nesse momento, trabalhando para o nosso Pai, trabalhando na condição não de servo que espera um pagamento, seja ele qual for, mas trabalhando na condição de filho. Não é diferente quando nós trabalhamos para um pai,
com amor, com dedicação. Pai, tudo bem, não precisa nem me pagar, pai. Eu estou trabalhando porque eu te amo. Eu faço com amor. Não é diferente a nossa relação quando eu me coloco como filho e como eu me coloco como servo? Então, Emmanuel e Jesus, na verdade, quando fala dessa passagem que está no Evangelho de João, está querendo dizer exatamente isso. O servo não fica na casa para sempre, porque ele fica ali enquanto lhe é viável, cabível, útil, que ele acha que vale a pena. Diferente do filho que fica para sempre na casa do pai, porque ama e não espera, não busca nada fora, porque como filho tem tudo na casa do pai. Então o convite que Emmanuel nos faz nessa passagem é que nós possamos servir, que nós possamos ser filhos do pai, e não servos na condição de que espera, mas filhos no sentido de que servimos por amor e por ele e para ele sempre estaremos disponíveis. É tanta coisa importante, eu vou tentar correr. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. A resposta do céu vem. Mas que resposta eu espero como servo? A resposta do céu vem, mas vem como tarefa. Vem como esforço. Vem como renúncia. Vem como trabalho. Vem como doação. Não vem como ociosidade, como ausência de problemas. Então, Emmanuel nos diz, não basta, contudo, rogar. É preciso que eu estude a arte de receber. Peço paciência, virá oportunidades delicadas, situações desafiadoras para eu exercitar a paciência. Quero ser humilde, virá a oportunidade de tratar com alguém mais arrogante. Quero adquirir a vaidade, virá a oportunidade do destaque, para que eu saiba apequenar-me. É a resposta que vem, mas que nós nem sempre aprendemos a ler. Então, como servos, estejamos a orar sempre, mas também aprendamos a arte de receber, para que consigamos entender a resposta que sempre nos vem. E o sentido sagrado do servir, finalizando as nossas últimas reflexões. Com ela, quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e foi avisada de que ela daria a luz ao mestre, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, a prontidão diante do chamado. Lembrando que sempre que, se somos chamados, é porque já estamos preparados, porque aquela frase que nos diz que, de fato, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, é verdade. Prontidão para servir. Senhor, ainda me sinto pequena, mas se o chamado vem, estou pronta, faça-se em mim, conforme a tua vontade. Lembrando, como inspiração para os nossos trabalhos, pelo menos eu os considero como inspirações e exemplos de vida, nossos queridos Chico e Divaldo Franco, que ofereceram a vida inteira como resposta ao chamado do alto. Que nós tenhamos em nosso mestre sempre o exemplo maior, mas nós temos grandes exemplos também da humanidade que nos servem de inspiração diária para que nós possamos fazer. Contar só mais uma de Chico, rapidinho. Meu Deus do céu, nunca mais chame a Evelyn para dar seminário, que 2 horas viram 3. Só essa, porque é espetacular, preciso dividir. Chico trabalhava de segunda a sábado, todos os dias. O único dia que ele tinha de descanso era o domingo. E aí, no domingo, no dia dele de descanso, ele ia responder às centenas de cartas que ele recebia no decorrer da semana. Falei, meu pai, estamos muito longe desse coração. Ou seja, no dia de descanso dele, ele ia responder às centenas de cartas. Ou seja, não descansava nunca.
exemplo, doaram realmente a vida. Então, quando estivermos tristes, vamos ler um pouquinho da história deles, da biografia deles. A biografia de Divaldo também é incrível, tem várias biografias literárias, vários títulos também trazendo a vida dele. Então, nossos exemplos. E, concluindo com esse último slide, que Jesus nos fala: bem-aventurados os servos que o Senhor, quando vier, achar vigiando. Onde estiveres, serve. Quando estivermos cansados, amemos, vamos servir. Estou cansado, mas tenho condições de andar, vou ao centro, vou me fortalecer. Tenho condições de ajudar, não posso fazer hoje tanto quanto ontem, faça um pouco, mas sirva. Os momentos que nós servimos, os momentos mais difíceis, são os mais valorosos, porque quanto mais sacrifício fizermos sobre nós mesmos, mais valor nós teremos. E eu preciso finalizar com mais uma história. Mas já terminei, tá? É o último, muito obrigada, tá aí. Vocês gostam de história também? Vocês conhecem a história da viúva que deu só uma mísera moedinha? Não conhece essa história do Evangelho? Mas Amélia Rodrigues, como nós sabemos, sempre nos conta mais. Isso que é maravilhoso. Puxa vida, agora não sei se foi Amélia Rodrigues ou foi Irmão X, mas é um dos dois, certamente. Nos traz a continuidade dessa história. E aí Jesus está ali na igreja, no templo, analisando e ensinando aos discípulos que quem dá mais, dava muito e tal. E aí ele veio dizer que passou, na verdade, veio a viúva, deu aquela moedinha. E aí os apóstolos perguntaram, quem deu mais? Aí ele disse, foi aquela senhora que deu o que lhe faltava. Nós já sabemos essa história, então não vou repetir. Aí perguntaram assim, Jesus, mas tem alguém que deu mais do que ela? Ele disse, teve. E quem é, Senhor? É aquela senhora que está limpando o templo, que está lá. Uma senhorinha estava limpando, cuidando, realmente limpando o templo. Aí ele disse, porque ela deu do esforço dela, do suor dela, de tudo, ela não deu nada material, mas ela deu de si mesma. Então, dentre todos os que hoje deram no templo, ela foi a que deu mais, até mais do que a viúva que deu uma moedinha. Ela deu do suor e ela estava trabalhando com alegria, dando ali, limpando o templo. Então, é isso que nós falamos. Não importa onde, não importa em que condição, mas quando servimos, damos o que temos de melhor, com amor, isso tem um preço maior do que qualquer riqueza do mundo. Sempre podemos servir, sempre podemos ser úteis, desde que seja feito com amor. Muito obrigada.